Ezequiel, o profeta Ezequiel, este homem escolhido por Deus, este homem chamado por Deus. Pode ficar sentado mesmo, não precisa se levantar não. É só um versículo da palavra. Hoje, irmã Nazaré, há muitos profetas de hoje estão preocupados até mesmo em falar dessa palavra, sobre a profecia, sobre a revelação, sobre os projetos de Deus na vida de uma pessoa. Porque muitas pessoas hoje estão se decepcionando com os profetas, estão perdendo a credibilidade naquela pessoa que ministra, naquela pessoa que profetiza. Eu estava hoje abrindo o Facebook, eu vi uma pessoa colocando uma palavra dizendo assim: tudo aquilo que eu acreditava, hoje eu não acredito mais. E meu coração ficou triste, porque mais na frente eu vi outra palavra dizendo assim: estou dentro de casa preso, porque lá fora estão querendo me detonar. Então o que vejamos hoje no mundo, vejamos pessoas que estão presas às suas próprias lutas, às suas próprias provas, por falta de profecias que verdadeiramente não aconteceu na vida dessa pessoa. E hoje estamos aqui para falar deste homem chamado Ezequiel, que no livro de Ezequiel, capítulo 37, versículo 9, diz assim, querido. Ezequiel 37, versículo 9, é um versículo da palavra do Senhor. E diz este versículo bem assim: e ele me disse, profetiza o Espírito, profetiza, ó filho do homem, diz ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que viva. Queridos irmãos, louvado seja o nome do Deus Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Diz a palavra do Senhor que este homem, Ezequiel, tem uma responsabilidade muito grande na sua vida, para profetizar por almas que estão mortas, almas que não estão mais dentro da sua vida normal. E o que eu falava a respeito disso aqui, nesse exato momento, a responsabilidade para profetizar, a responsabilidade para declarar uma bênção na vida do meu irmão, uma bênção na vida da minha irmã. E Deus verdadeiramente nos últimos dias tem se decepcionado, mas Deus está escolhendo verdadeiros adoradores, para que a palavra dele seja pregada, para que a palavra dele possa ser ministrada sobre a terra. Ai, que me derra, suyo de cobras terra. E diz a palavra do Senhor que este homem Ezequiel, dentro desse contexto, diz que ele precisa dar um sopro de vida para estas pessoas. Eu pergunto nesta tarde, ou já está se tornando a noite, quantas pessoas neste mundo, pastor Ricardo, se encontram mortas sem vida, e se encontram em uma situação totalmente pecaminosa, não tem mais nem ânimo para se levantar da sua cama, está ali presa no aprisco. Eu falo porque eu tenho andado e tenho visto, e Deus tem manifestado o teu poder sobre a vida dessas pessoas. E eu quero dizer, querido, Deus nos chamou para que a obra dele seja derramada a unção sobre a terra. E verdadeiramente as almas estão mortas, não estão vivas. Aleluia. E é preciso a manifestação do Espírito. Diz a palavra do Senhor, queridos, que este homem, ele se preocupou. Se você tem o Espírito de Deus, você se preocupa.
você tem a alma sedenta. Porque o Espírito Santo, ele verdadeiramente nos preenche da glória dele. E nós encontramos diante de tanta situação que poderíamos largar tudo aqui nesse exato momento. Pastor Ricardo, Pastor José e eu poderíamos largar tudo nesse exato momento. Vocês poderiam largar tudo nesse exato momento e falar: não, eu não quero fazer isso, eu não quero mais mexer com isso. Mas há um poder de Deus sobre as nossas vidas. Há uma coisa linda que Deus derrama sobre a nossa vida, que se chama o Espírito Santo. Diz a palavra que quando a Bíblia diz que quando Pedro Jesus estava para subir para o céu. Diz a palavra que Pedro estava ali já se preparando, e chega Jesus de surpresa para o discípulo, e ele convida Pedro dizendo: Pedro, eu quero te convidar para você agora tomar conta da minha igreja, para você ser a pessoa da minha igreja. E ele faz 3 perguntas: tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Tu me amas, Pedro? Verdadeiramente, Pedro, na 3ª pergunta, ele diz: Senhor, claro que tu sabes que eu te amo. Eu quero dizer, nesta tarde ou nesta noite, Jesus nos convidou pelo amor eterno da sua vida, dizendo: a minha igreja está aí. Nós somos a igreja de Deus e precisamos marchar nesta terra. Eita, Deus de poder e Deus de glória. Pedro simplesmente, naquele exato momento, ele ficou entristecido, porque ele sabia que Jesus já estava consumando tudo sobre a terra. Era o momento da subida, era o momento de dizer: agora estou partindo para a glória. Mas Jesus diz assim: eu enviarei o Consolador, eu enviarei o meu Espírito, e sobre toda a carne vai profetizar sobre a terra. Deus de toda a glória. Aleluia, Jesus. Deus nos convida, querido. Deus nos convida para estar nesta terra, para que a obra dele possa ser realizada, para que a mão de Deus esteja sobre as criaturas que habitam na terra e se tornam humanos pelo poder do Espírito Santo. Porque quantas vidas matam, quantas vidas roubam, quantas vidas destroem vidas por não conhecer o Espírito Santo. Aleluia. O sopro de vida. Se você olhar esse contexto todo, se você olhar essa história toda que está acontecendo aqui, você vai ver que esse povo estava destruído. E faz me levar ao livro do profeta Abacuque. No capítulo 3 de Abacuque diz que a preocupação deste profeta se chamava-se avivamento, um despertamento para a igreja do Senhor. E vejamos, queridos, que o profeta Abacuque, ele simplesmente diz assim: Senhor, aviva a tua obra. Desperta, meu Pai. Desperta, Senhor, o teu povo. Meu Deus, aviva este povo, Senhor. Porque este povo está desanimado. Esse povo não tem mais ânimo, Jesus. E o que eu quero dizer, queridos, Deus só pode despertar um povo quando o poder dele derrama sobre a vida dessa pessoa, e ele quer fazer a diferença onde ele está. Por exemplo, você está sentado neste banco, e quando o Espírito de Deus derrama sobre a tua vida, você não quer ficar mais parado, você quer dar glória a Deus, você quer se mover, você quer fazer algo para Deus, você quer dizer assim: Senhor, eu estou no vale da sombra e da morte, mas eu estou aqui dizendo: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Oh, todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. E começa as pessoas a ficar desesperadas, porque vai ver você sofrendo, mas você é cheio do poder de Deus. Amém. Tristeza não há para crente.
disse: quando tem o poder, você é uma pessoa alegre, você é uma pessoa feliz, você é uma pessoa cheia de virtude. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz assim, queridos: Espírito Santo de Deus. Então ele disse: profetiza. O Espírito profetiza. Aleluia. Ezequiel poderia ali, pastor Ricardo e pastor José, profetizar muitas coisas para aquelas pessoas. Muitas coisas. Vou bater na mesa aqui porque Deus mandou bater. Amém. A Bíblia diz que Eliseu, quando Eliseu simplesmente estava diante de Elias, ele falou para Eliseu, andando para lá, andando para cá, andando para lá, andando para cá. E ele simplesmente disse assim: o que tu queres de mim, rapaz? Eu quero a tua porção dobrada no teu espírito. Eu quero a tua porção dobrada no teu espírito. É isso que eu quero. Eu quero ser cheio da presença de Deus. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser cheio de Deus. Eu quero ser cheio de Deus. Ai, na cama na sua andarabacá. Quem é cheio de Deus, ele tem amor. Quem é cheio de Deus, ele tem compaixão. Quem é cheio de Deus, ele tem a misericórdia. Meu Deus. Ai, canto de raço. Manterequei nas terras. E Deus diz assim, queridos, que Ezequiel poderia profetizar muitas coisas, irmã Nazaré, mas Ezequiel queria profetizar o Espírito. Ezequiel queria declarar para aquele povo que sem o Espírito ele não era nada, que com o Espírito eles eram tudo. Com o Espírito eles poderiam derrubar as muralhas de Jericó. Com o Espírito de Deus ele poderia vencer o gigante Golias. Com o Espírito de Deus ele poderia entrar na fornalha e dizer assim: ó, Deus não me queimará um fio do meu cabelo, porque com o Espírito eu venço as batalhas. Eu entro nas batalhas e sou um vencedor. A Bíblia diz lá no livro de Gálatas, o apóstolo Paulo escrevendo no livro de Gálatas, ele falou sobre as duas naturezas: a natureza da carne e a natureza do Espírito. E ele falou verdadeiramente: o Espírito de Deus que habita em nós, tudo nós vencemos. Ele ministra o amor, ele ministra a paz, ele ministra o carinho. E ele entra naquela parte tão importante que ele diz: e quem tem o Espírito de Deus, ele tem um domínio próprio. Ele tem o domínio próprio. O Espírito de Deus é isso. Vai com Deus, minha irmã Patrícia. Que Deus abençoe a sua vida. E Deus verdadeiramente, Ele diz a sua palavra bem clara, que nós precisamos desse Espírito Santo. Amém. Porque é esse Espírito Santo que nos transforma. Quantas pessoas querem mudar as pessoas, pastor? Eu quero mudar você, eu quero fazer isso com você, você quer fazer isso com você, eu quero fazer, você tem que ser dessa maneira, você tem que ser assim, você tem que ser... Não, querido. O Espírito Santo, Ele que trabalha, é Ele que preenche, é Ele que faz a mudança completa. Deus viu um vale de ossos secos.
Eu não sei como é que está o seu vale. Eu não sei como é que está a sua situação. Eu não sei como é que se encontra a sua família. Eu não sei como é que está a sua vida. Mas o Espírito nesta noite está te sondando. E Ele está te sondando o teu coração. E Ele está dizendo assim, ó, eu vou cuidar de tudo. Eu vou fazer tudo. Eu vou realizar tudo. Eu vou mover os céus e a terra pela tua vida. Chamado de canto rabacai. Filho do homem, dizei ao Espírito, assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos. Glória a Deus. Livro de Gênesis, no capítulo 2, diz que Deus assoprou sobre a terra. Aleluia. E ali Ele criou uma pessoa chamada Adão. Na criação do mundo, Ele nos formou, eu, você, para ser um adorador da presença dEle. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E o sopro de Deus, quando Ele sopra na sua vida, verdadeiramente, queridos, a sua vida é uma vida de vitória. Aleluia! Você nunca vai ser uma pessoa derrotada. É verdade. Porque Jesus, ele morreu por ti. Ele morreu pela sua vida. Se nós cremos na palavra do Senhor, eu não preciso correr atrás de profeta. Eu não preciso ficar desesperado querendo receber algo de alguém. Eu tenho certeza que a palavra de Deus está comigo. Porque o profeta vai querer saciar o seu desejo, aquilo que você quer que você receba diante dele. Mas Deus, Ele vai saciar o Espírito Santo. Ele vai dizer, ó, renova o teu espírito, renova as tuas forças, porque eu derramarei a minha glória sobre a tua vida. E diz a Bíblia, o apóstolo Paulo escrevendo, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. No livro de Efésios, no capítulo 2, se eu não me engano, diz que quando nós temos o Espírito, nós temos a mente de Cristo. É verdade, Jesus. Glória a Deus. Diga para seu irmão, você tem a mente de Cristo. Aleluia. Eu vou abrir aqui porque agora eu fiquei confuso. E eu não gosto de deixar nada confuso. Eu vou lá e sei, eu quero ver. Efésios capítulo 2. Oh Deus, eu te adoro, Jesus. Está vendo? É Efésios capítulo 4. Grande é o teu poder, Jesus. Antes seguindo a verdade, versículo 15. Antes seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, que é Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado é ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a junta de operação. De cada parte faz o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. E diz assim: louvado seja o nome do Senhor. Há um só corpo e um só Espírito, como também foste chamado, em uma só vocação, uma só esperança da sua vocação. O Senhor é uma só fé e um só batismo. Um só Deus, Pai de todos, os quais sobre todos, por todos e todos. Mas a graça que foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo ao cativeiro, deu os dons aos homens. E Ele mesmo deu uns para apóstolos, tendo vista aperfeiçoando todos os desempenhos do ministério para a edificação do corpo de Cristo, até que cheguemos à unidade da fé, de pleno conhecimento ao Filho de Deus, a perfeita varonilidade, medida, estatura, plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados e redondos por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens
que as luzes do eu. Antes, segundo a verdade, em amor, crescendo em todo naquele que é o cabeça, que é Cristo, do qual tem todo o corpo ajustado. Louvado seja o nome do Senhor. Eu estava procurando o que eu estava querendo aqui, mas eu não encontrei. Louvado seja Deus. Mas eu quero dizer para você nesta noite, Deus verdadeiramente, Ele diz a sua palavra, que nós temos a mente de Cristo. E nós sabemos discernir o que é bom e o que é ruim. É verdade. E o profeta Ezequiel, ele queria derramar essa unção sobre a vida das pessoas, para que as pessoas verdadeiramente pudessem estar buscando a verdade. Ali estava um vale sequíssimo, um vale terrível de morte, um vale de tribulação. Mas Deus naquele dia profetizou pela vida daquele homem, para que todas aquelas pessoas pudessem receber a bênção do Deus vivo. Se coloquem de pé, por favor. Espírito Santo de Deus, eu na qualidade de profeta, na qualidade de ministro de Deus, eu quero profetizar sobre a tua vida agora, para que esta semana, não é, os seus objetivos, os seus projetos, aquilo que Deus tem na sua vida, Deus possa entrar com providência. Não desanima, querido. Nunca desanima na sua luta, na sua prova. Nunca desanima naquilo que Deus quer fazer na sua vida. Apenas se entrega. Se entrega à verdade. Se entrega ao Senhor dos Exércitos. Com toda a alma, com todo o espírito. Diz a Bíblia: vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que viva. Eu não sei como é que você se encontra na sua vida espiritual, mas eu quero dizer nesta noite, Deus quer soprar um vento especial na tua vida. Você que está precisando deste vento, eu quero que você venha aqui à frente nesse exato momento. Eu quero que você venha à frente nesse exato momento e você receba essa unção dobrada do Espírito Santo. Ora, Shuriel da Labacana. Graça e paz, querido. Sou o pastor Ricardo Ramalho. Estou aqui para vos convidar para estar conosco. Nossos cultos aqui em Zurique, mais precisamente em Sebá. Às quartas-feiras, às 19h30 e aos domingos, às 18 horas. Com certeza Deus irá falar com você, irá trazer uma palavra abençoadora para a sua vida. Não importa qual seja o seu problema, o que importa é que o nosso Deus, Ele resolve todos os problemas. Que Deus possa te abençoar, te cobrir de bênçãos sob medida. Deus te abençoe. Graça e paz.